Graça e paz, amadas e amados do Senhor, guerreiros do Deus vivo. Eu queria, neste momento, dar uma palavra para vocês. Eu até que havia colocado lá no grupo essa semana que passou a respeito de algo que muitas das vezes nós temos. Tem hora que muitas param, perguntam: pastor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho orado de madrugada, 3 horas da manhã. E por que ainda não meu casamento não foi restaurado? E eu até coloquei lá assim que muitas das vezes a gente acha que faz tudo, né? Mas será que realmente nós temos agradado ao Senhor? Será que não está faltando alguma coisa? E eu queria compartilhar com vocês, foi algo que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração quando eu estava no meu deserto. E como eu tenho tentado orientar vocês em cima daquilo que eu vivi, daquilo que o Senhor colocou na minha vida, eu espero que também venha ajudar, acrescentar para vocês, né? Porque muitas das vezes nós achamos que nós estamos posicionados de forma correta, mas em mínimos detalhes, será que realmente o nosso coração está todo rendido ao Senhor? E é isso que eu quero colocar para vocês nesse momento. E o que o Espírito Santo falou comigo nesse meu deserto foi algo que muitas das vezes a gente acha que não vai influenciar nada, mas eu quero dizer que influencia sim, porque é manifestação de temor a Deus, é manifestação de amor, já que a gente diz que nós fomos levados para o deserto por quê? Porque nós trocamos a ordem das coisas, né? Não demos prioridade ao nosso Deus. E nós precisamos priorizar a Deus em tudo, né? E o Espírito Santo falou bem profundamente no meu coração a respeito de dízimos. Dízimo, isso mesmo. E é uma experiência minha que eu gostaria de compartilhar para vocês. Se falar no seu coração, amém, porque em todo o tempo eu coloco para o Senhor, eu me dispus a compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo me tocou também na minha vida, amém? Por que dízimos? Irmãs, todo mundo já sabe, eu tenho 27 anos de convertida, né, que passei pelas águas, fiquei 2 anos no deserto, né, e desses 2 anos, então o Senhor falou muito no meu coração a respeito de dízimos. Por que essa minha experiência? Porque, minhas amadas, porque quando nós somos levados também para o deserto, Deus começa a nos mostrar onde nós temos errado, onde nós temos falhado, né? Onde nós temos sido falhos com o Senhor. E o Senhor falou fortemente no meu coração a respeito de dízimo, porque eu nesse decorrer do meu tempo de convertida, havia épocas em que eu era dizimista fiel, houve épocas que muitas vezes a gente está apertado, aí você deixa para dar o dízimo no outro mês, outras vezes você deixa de dar, e aí você volta a dar de novo. Então eu não tinha uma fidelidade com Deus, e fidelidade é você não quebrar a aliança, é você não quebrar a aliança. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, porque se você entende, Deus falou disso para mim, se você entende que eu sou prioridade na sua vida, você não pode me servir pela metade. Ou você me serve por inteiro, ou não tem jeito, ninguém serve a Deus pela metade, não tem como, né? E eu dentro da palavra, o Espírito Santo foi falando e eu queria deixar também isso para vocês. Muitas das vezes nós temos buscado de Deus, mas nós precisamos ter um posicionamento realmente de filhos de Deus, de filhos, porque para isso que Ele te chamou, amém? E eu quero, eu estudando, eu queria deixar para vocês uma palavra a respeito de dízimo. Por que ser dizimista? Por quê? Né? E analisando aqui,
eu queria colocar para vocês, primeiro aqui, estudo meu, no livro de Malaquias 3, capítulo 3, versículos 6 ao 12, e diz assim: Pois eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, desde os dias dos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vos dizeis, em que havemos de tomar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com maldição, porque em mim a me roubais, sim, vós, essa nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Também, por amor de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Se todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Minhas amadas, a gente estudando aqui, a gente vai ver que Malaquias ele escreveu esse livro por volta do ano de 430, no tempo de Neemias. E naquele tempo eles enfrentaram alguns problemas, né? E o que eram esses problemas que eles enfrentavam, que assim diz aqui? Negligência, indiferença do culto no templo, abuso de líderes, assim diz a palavra. Você vê que lá no livro de Malaquias 1, lá no versículo 1, no capítulo 1, versículo 7 e 8, diz assim: Ofereceis sobre o meu altar pão profano e dizeis, em que havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Pois quando ofereceis um sacrifício a um animal cego, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou doente, isso não é mal? Ora, apresenta-te ao teu governador, e terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então a palavra de Deus diz o seguinte, que o povo ele estava negligenciando os deveres religiosos daquela época. Aonde? Nos dízimos, eles estavam falhando nos dízimos, né? E haviam mais situações, a Bíblia relata que haviam muito mais outras situações, não só nos dízimos, mas os casamentos mistos, que ali ele vem falar, as quedas dos padrões morais daquela época. Mas, porém, mesmo diante de todos aqueles problemas que os outros estavam enfrentando pelo profeta, havia um grupo que a palavra de Deus fala assim, que eles eram fiéis ao Senhor. Lá dentro da palavra mesmo, lá depois, um pouquinho para frente, em Malaquias 3,16, diz o seguinte: Então, aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Né? Então é o seguinte, Deus ele atentou a aqueles que estavam obedecendo a Ele, Deus atentou os ouvidos para aqueles que estavam sendo fiéis, né? Aqueles que não estavam negligenciando a palavra, assim como diz no livro, né? Então, mas aqueles, ao contrário daqueles que estavam negligenciando, que não estavam cumprindo com os deveres, o Senhor também fala que haveria consequências deles não entregar o dízimo no altar. E o que eram essas consequências?
O que quis dizer essas consequências? Lá no versículo 7 e 8, ele fala bem detalhadamente disso. A reclamação quanto ao desvio dos objetivos incluía, desde os tempos passados, o quê? Desde os dias de vossos pais vos desviastes. Então, quase sempre, o que vivemos hoje é consequência dos nossos erros, dos nossos fracassos dos antepassados, né? Então, nós precisamos de ficar atento a isso aí, a corrigir essa falha, né? Olha, mas ao contrário disso, a palavra também conta, dentro da palavra nós encontramos influências boas de pessoas que não deram o dízimo, não pela lei, mas por amor. A Bíblia relata que Abraão, no livro de Gênesis 14, 20, diz o seguinte: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, né? Irmãos, Abraão, a Bíblia relata que ele havia obtido uma vitória. E com isso, o que aconteceu? Ele vai lá e dá o dízimo de tudo. Isso como uma oferta de gratidão, de amor a Deus. Ele devolveu tudo a Deus, né? E a Bíblia relata o seguinte, que Abraão foi um dos primeiros homens a dar o dízimo. Mas isso antes do dízimo ser a lei. Não só Abraão, como Jacó. Jacó também, se a gente for pegar lá no livro de Gênesis 28, 22, e diz lá assim: então essa pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Né? O que nós vemos, nós aprendemos aqui? Que Abraão e Jacó, eles foram dizimistas antes de qualquer exigência legal. Antes da lei, eles já eram dizimistas. E o que o Senhor falou no meu coração? Eles eram dizimistas por quê? Por amor. Por amor. Olha que coisa mais linda. Não pela lei. Hoje nós somos muito orientados a dar o dízimo pela lei, né? Mas quão maravilhoso é quando a gente pode expressar ao nosso Deus o amor que a gente sente por Ele. E foi isso que Abraão e Jacó eles fizeram, né? Então nós devemos corrigir os nossos erros. E isso que o Senhor vem nos atentar, né? Deus deseja que seu povo corrija os seus objetivos. Para quê? Para ter um relacionamento mais profundo com Ele, né? A gente vê lá assim, lá no verso 7 diz assim: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vos. Olha a promessa de Deus aí. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vos. É uma passagem semelhante, tem uma outra passagem também semelhante, lá no livro de Zacarias, eu separei aqui do capítulo 1, no versículo 3 e 4, diz assim: e no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra os vossos pais. Portanto, lhes diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como os vossos pais, os quais clamam aos profetas antigos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem atenderam, diz o Senhor. Os pais haviam desprezado o Senhor, o povo estava o quê? Que estava no caminho. Sempre há um tempo de nós retornarmos. E foi isso que o Senhor falou no meu coração. Eu precisava de voltar a não cometer os mesmos erros. E é isso que o Senhor quer falar com você também, né? Irmãs, analisando aqui, não tem coisa pior do que nós sabemos que a gente saber que está pecando e não reconhecer, não admitir os nossos pecados.
Naquele momento eu me deparei com isso. Eu tinha que reconhecer, eu reconheci o meu pecado e voltei atrás, né? Você vê que, dando sequência ali, no capítulo 1, do versículo 6 e 8, ele diz o seguinte, lá do livro de Malaquias: o filho honra o pai, e o servo ao seu amo. Se eu, pois, sou o pai, onde está a minha honra? Se eu amo, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos a vos, os sacerdotes, que desprezeis o meu nome. E vos dizei: em que temos nos desprezado o teu nome? E ele diz: ofereceis sobre o meu altar pão profano, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Pois quando ofereceis um sacrifício de animal cego, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou doente, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, e terá agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus amados, o Espírito Santo veio falar no meu coração. Quantas e quantas vezes eu estava, como diz essa palavra aqui, oferecendo o quê? Um animal cego, né? Ou oferecendo o quê? Uma oferta, um sacrifício, o quê? Um coxo doente. E nisso, nós estamos pecando. Nós estamos pecando. O que eu quero deixar para você aqui nesse áudio é uma coisa que o Espírito Santo falou no meu coração. Se eu estava querendo me santificar, endireitar os meus caminhos diante do Senhor, eu tinha que colocar também a minha vida, o meu dízimo ao Senhor, de forma correta. De forma correta. Né? Você vê que a palavra de Deus fala o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do Senhor e faça a prova de mim se eu não abrir as janelas. Ele nem fala as portas. Sabe por que ele fala as janelas? Porque a porta, toda a porta, ela tem uma fechadura, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Qualquer um pode abrir. Agora, janelas, ela só abre do lado de dentro. E quem pode abrir muitas das coisas que nós precisamos do lado de dentro? É somente o Senhor Deus. Somente o Senhor Deus. Quem está do lado de dentro que pode abrir as janelas do céu. É ou não é? Então, vamos nos atentar para isso aí. Vamos atentar para essa palavra. O Espírito Santo de Deus falou tão forte no meu coração e eu não poderia realmente deixar de falar isso com vocês. Esse é um estudo pequeno. Eu quero, nem vou terminar agora, não. Vou fazer um outro áudio que eu quero dar mais algumas orientações para vocês, para não ficar muito longo esse áudio. Mas já está aí para você, pelo menos assim, refletir. Se eu quero amar a Deus sobre todas as coisas, eu também tenho que me posicionar como filha, a filha que ama, que dá honra ao Pai, né? Você vê que é o seguinte, Deus, tudo que foi criado na face da terra, tudo que nós temos aqui, tudo é de Deus. Ele nos dá e o seguinte, pede para nós devolvermos 10%, quer dizer, Ele nos dá 100% do amor dele, e nós temos que devolver 10%, nós temos dificuldade de devolver 10%. Reflita sobre isso. Amém? Eu quero deixar aqui essa palavra, que o Espírito Santo possa falar no coração de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe, meus amados.